Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline, do canal Mate. E agora, nesta aula e nas outras duas aulas para frente, a gente vai estar falando sobre regra da cadeia. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, nesta aula, a gente vai estar falando sobre a regra da cadeia em função de duas variáveis. A regra da cadeia em função de duas ou mais variáveis, ela acontece em três casos. O caso 1, onde as variáveis dependem somente de uma variável. O caso 2, que as variáveis dependem de duas ou mais variáveis. Então, no caso 2, a gente vai falar onde que as variáveis dependem de duas variáveis. E no caso 3, que é o caso geral, onde as minha função depende de a minha função é de mais de uma variável, de duas ou mais variáveis, e cada variável depende de duas ou mais variáveis. Então, nesta aula em específico, a gente vai estar falando sobre o caso 1. Então, no caso 1, antes de falar sobre o caso 1, a gente vai relembrar o que é a regra da cadeia em função de uma variável. Então, lá na função de uma variável, a gente tinha o seguinte: olha, eu tinha uma função onde a função era y igual a f de x, e o x, que era a variável independente aqui, que é a variável independente, ela dependia, ó, o x depende de uma outra variável, que é a variável t. Então, o x passa a ser uma variável intermediária, e a variável independente é a variável t, e o y é a variável dependente. Então, como que seria, como que eu calculo a derivada de y em relação a t? Então, quando eu vou calcular a derivada de y em relação a t, eu vou ter que usar a regra da cadeia. Por quê? Porque o y depende de x e o x depende de t, certo? Então, vamos lá. Como que ficaria essa derivada? Então, se eu quero calcular a derivada de y em relação a t, então vai ficar a derivada de y em relação a x, onde x depende de t. Então, vezes a derivada de x em relação a t. Isso seria a derivada da função composta, porque ó, o y pode ser escrito assim, f de g de t, certo? Então, você está calculando a derivada da função que está de fora vezes a derivada da função que está dentro. Então, vamos lá. Então, essa é a regra da cadeia em função de uma variável. Então, o primeiro caso, o que a gente tem? A gente tem uma função aqui agora de duas variáveis, certo? Que é meu z, ele está dependendo de duas variáveis, e cada uma dessas variáveis depende de t, certo? Isso daqui, um momento. Então, o meu y eu tinha colocado igual a g de t, mas na verdade é h de t, certo? Então, eu tenho que agora uma função que ela está dependendo de duas variáveis, repetindo, né? E o x e o y está dependendo de t, certo? Então, como que vai ficar a derivada de z em relação a t? Então, eu vou calcular a derivada de z em relação a t, vai ficar a derivada de z em relação a x vezes a derivada de x em relação a t, mais a derivada de
x, a derivada parcial de z em relação a y vezes a derivada de y em relação a t, certo? Então, fica dessa forma, ó. Então, usando aqui, ó, tô com a variável aqui, tô dependendo de z depende de x e de y. Então, eu calculo a derivada de z em relação a x e a derivada de z em relação a y, certo? Mas o x depende de t, certo? E o y também depende de t, ok? Então, eu tenho que calcular a derivada de x em relação a t e a derivada de y em relação a t. Essa derivada aqui pode ser d de t aqui, certo? Ao invés de usar o delta aqui, o parcial, tá? Então, como que fica isso? Da forma que eu falei anteriormente. A derivada de z em relação a t, a derivada parcial de f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t, mais a derivada de f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t, certo? Aqui, a gente não escreve parcial, porque eu falo isso daqui, ó, parcial. Porque o y e o x está dependendo de uma variável, certo? Então, quando eu calculo a derivada em função de uma variável, ou seja, quando a minha função está dependendo de uma variável só, eu calculo para calcular a derivada, eu uso d ao invés do parcial, certo? Então, isso daqui é a diagrama da árvore, que ajuda a gente a calcular as derivadas de uma função usando a regra da cadeia, certo? Então, a função é z, né? Ela depende de x e de y, e x e y depende de t. Então, aqui fica vez e aqui fica vez. Então, a derivada parcial de x de z em relação a x vezes a derivada de x em relação a t. Mais, aí soma aqui, a derivada de z em relação a y vezes a derivada de y em relação a t, certo? Então, esse é o caso 1. Como que saiu a regra da cadeia para esse caso? A regra da cadeia, eu não vou demonstrar isso, mas ela sai da ideia lá de incremento de z, certo? Daquele incremento de z, sai a regra da cadeia para a função de duas variáveis, o caso 1, certo? Então, vamos lá. Então, para entender melhor, eu vou estar dando um exemplo sobre isso, que seria esse daqui, certo? Então, esse exemplo, ele fala o seguinte, olha, meu z, aqui, ó, o z, ele é igual a x ao quadrado vezes y mais 3x vezes y à quarta, onde x é igual a seno de 2t e y é igual a cosseno de t. Então, eu quero calcular a derivada de z em relação a t. Então, a derivada de z em relação a t, então, não tem como calcular como z depende de x e de y, e x e y não depende de t, então eu tenho um caso aqui de função composta. Então, para isso, eu tenho que calcular essa derivada usando a regra da cadeia, certo? Então, eu tenho que determinar a derivada de z em relação a t quando t é igual a zero, certo? Então, primeiro, a gente vai calcular a derivada de z em relação a t. Então, vai ficar a derivada de z em relação a t é igual a derivada parcial de z em relação a x. Ah, professora, quando eu uso a regra da cadeia, então eu não preciso substituir
aqui no z, o x e o y, para o z ficar em função de t? Não, eu posso fazer isso direto. Então, por isso que tem a regra da cadeia, sem a necessidade de substituir. Então, aqui vai ficar dx vezes a derivada de x em relação a t, mais a derivada parcial de z em relação a y, vezes dy dt. Então, vamos lá. Na derivada parcial de z em relação a t, igual a derivada parcial de z em relação a x. A derivada aqui de z em relação a x vai dar 2x, né? Ó. Mais 3y², certo? Epa, perdão, só um momento. Então, aqui vai dar 2xy, né? Que o y é constante nesse momento. Mais 3y², certo? Vezes a derivada de x em relação a t. Olha, o x em relação a t, então vai ficar derivada de seno de 2t. A derivada de seno de 2t é cosseno de 2t vezes a derivada de quem está dentro. A derivada de 2t, que dá 2, né? Então, vai ficar 2 cosseno de 2t. Mais a derivada de z em relação a y. A derivada de z em relação a y vai ficar x², né? Mais, ó, derivada de y² vai ficar 4y². Então, vai ficar vezes 3x, então vai ficar 12 x y². Vezes a derivada de y em relação a t. A derivada, que seria a derivada do cosseno, que é menos seno. Então, esse menos eu vou colocar aqui na frente. Certo? Então, aqui vai ficar a derivada de z em relação a t. Organizando aqui rapidinho, aqui vai ficar 2. Ó, esse 2 pode... 2x, y mais 3y², cosseno de 2t, menos x² mais 12x y³ seno de t. Aí ele quer essa derivada de... Na verdade, então, calma aí. Vou organizar o pensamento aqui. Então, essa é a derivada de z em relação a t, certo? Então, vou marcar ela aqui, ó. Então, essa é a derivada de z em relação a t, certo? Aí ele quer o valor dessa derivada quando t é igual a 0. Então, quando t é igual a 0, o que eu tenho? Vamos pensar aqui um pouquinho. Quando t é igual a 0, o x, o y é quanto? Porque aqui a derivada está dependendo de x, y e t, né? Tem as três variáveis aqui. Então, quando t é igual a 0, tem que x vai ser igual a seno de 2 vezes 0, que é seno de 0. Seno de 0 é 0. E o y vai ser cosseno de 0, porque o t é 0, então vai ficar 1. Então, eu tenho que, quando t é igual a 0, x é 0 e o y é 0. Desta forma, só deixar marcado aqui. Desta forma, eu tenho que a derivada de z em relação a t
quando t é igual a zero, vai ser igual a quantos? Ó, vou substituir aqui. Aqui vai ficar 2. O x não é zero, então vai ficar 2 vezes 0 vezes 1, mais 3 vezes 1 elevado ao quarto, que vai dar 1. Cosseno de 2t, então vai ficar cosseno de 2 vezes 0, então vai ficar 0. Menos o x, vai ficar 0 ao quadrado, que dá 0, mais 12 vezes 0, y, que é 1 elevado ao cubo, vezes seno de 0, que o t é 0. Aqui a gente chega aqui, vamos pensar aqui. Aqui vai dar 0, né? Aqui vai dar 3. E aqui dá 1, certo? Aqui vai ficar 0 mais 12 vezes 0 vezes 1, vai ficar 0 aqui, e aqui 0, né? E aqui também 0. Então, significa que essa segunda parte aqui, tudo, aqui vai dar 0. E aqui vai ficar 0 mais 3, que vai dar 3. Vezes 2, 6. Vezes 1, 6. Então, vai ficar 6 aqui. Menos 0, que vai dar 6 menos 0 dá 6. Então, a derivada de z em relação a t, quando t é igual a 0, é igual a 6. Então, essa foi a aula de regra da cadeia, o caso 1, ou seja, quando as variáveis da função dependem somente de uma variável, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E não se esqueça de inscrever no canal e de deixar o seu like. Até a próxima aula.